Muito bem, nós vamos falar agora a respeito de Israel no contexto da escatologia. Ninguém pode ignorar a atuação de Israel nos reinos mundiais, como nós vimos já na estátua de Nabucodonosor, na visão de Nabucodonosor, na grande estátua, os domínios de governo, tipo de governo que dominaram o mundo desde a época que Israel foi para a Babilônia. Nabucodonosor era o primeiro rei com excelência, cabeça de ouro, mostrava ali uma grande excelência. Nabucodonosor, diferente de outros reis, ele não sacrificava os líderes dos que eles capturavam, do que eles venciam, mas colocava como adorno no palácio. Assim aconteceu com Daniel e seus 3 amigos. Eles foram separados e educados ali nas leis da Babilônia para enriquecer ainda mais o domínio de Nabucodonosor. Aí veio a Média e a Pérsia, já começou uma deficiência. Nós vamos lembrar que os assírios empalavam os líderes daqueles que eles capturavam, e assim as pessoas ficavam sem ânimo para continuar a luta e acabavam se rendendo cada vez mais e se entregava totalmente à escravidão. Depois veio os gregos. Os gregos inculcaram de todo jeito a sua cultura na mente, principalmente dos jovens, e eles minaram assim, velozmente minaram o sentido patriótico. Os gregos com suas artes cênicas e pintura, enfim, eles minaram a esperança de repatriar daqueles que eram conquistados. E por fim, Roma. Roma copiou um pouco de cada um dos assírios. Ele levava toda a pompa para Roma e para o seu domínio, os tesouros, a arte, a cultura, mas também, infelizmente, a religião. Cada cultura levava a sua religião, e eles não mudaram isso até, acredito que para sempre, eles continuaram. Nos dias de hoje a gente vê que há uma mescla no governo romano de todas essas coisas. E, para tanto, Israel sempre esteve presente. Israel esteve aconselhando reis no governo babilônico, no governo medo-persa. Israel teve uma atuação muito forte no governo greco e depois romano, e nós vamos sabendo que assim, através de Jesus Cristo, Roma foi transformada. Lembremos que eles eram politeístas, e cada nação que eles capturavam, cada nação eles traziam algo daquilo. Pois muito bem, levantar mastros com figuras humanas e um corpo todo deformado, com fogueira, com bombas e etc., isso é trazido lá do paganismo, de onde eles conquistavam. Para quem quiser saber melhor a respeito disso, leia Catacumbas de Roma, e você vai ver alguma coisa que pode te trazer à memória essas coisas. Por outro lado, nós vamos lembrar que, quando chega no domínio romano, esse domínio ele abrangeu quase todos os lugares onde havia uma população notória, com cultura, com riquezas. E este domínio ele se estendeu por muitos séculos e talvez até milênios. E ele chegou nas Américas. Aí esse domínio romano ele tem hoje um arcabouço muito forte, e é neste arcabouço que nós vamos ver surgir a outra perna da estátua, a saber, a segunda perna da estátua de ferro, misturada e apoiada pelos pés, em parte ferro, em parte barro. Tudo isso vai se levantar. Neste tempo nós já entendemos que as aglutinações do mundo todo vai estar ativa, e não vamos negar que Israel esteve presente em tudo, ainda que estivesse presente na derrocada de Jerusalém, e foi espalhado por todas as partes do mundo, mas se manteve como nação única. E até hoje eles ainda dão trabalho nesse sentido.
Me lembro que em 1944, 45 até 47, a Rússia e Estados Unidos fizeram de tudo para levá-los de volta para Israel. Cumpriram-se ali muitas profecias das Escrituras e que, com certeza, em outra oportunidade nós falaremos a respeito. Mas, por enquanto, vamos nos deter que, na visão dos 4 animais, ou seja, nos domínios mundiais, Israel atuou. Desde que Cristo foi crucificado, também sob égide romana, aí nós vamos ver eles padecendo no Holocausto em 45 e depois sendo repatriados, e onde se funda o Estado de Israel. Feito isto, nós vamos entender que Israel ele tem um papel importante e que João escreve às igrejas, sem decepcionar, sem esquecer, sem deixar de lado Israel, mas mostrando a importância de Israel como povo, como nação, como Estado finalmente, e toda a sua atuação. Veja bem, em Daniel, no capítulo 9, do versículo 24 ao 27, nós temos aqui a famosa, vamos dizer assim, a explanação das 70 semanas. São chamadas 70 semanas de Daniel. Eu acredito que em qualquer tratadozinho de escatologia tem que ter alguma menção sobre as 70 semanas. E então, nela, o Todo-Poderoso, ele fala dos seus propósitos com respeito a Israel. O teu povo, ele fala para Daniel, o teu povo, é repetido várias vezes, o teu povo. Qual era o povo de Daniel? Não eram nem os Medo-Persa, nem eram os assírios, nem eram os romanos, nem eram os babilônicos, não. O povo de Daniel era o povo hebreu. E é sobre o teu povo que trata essas 70 semanas. O primeiro propósito do Todo-Poderoso, primeiro são os propósitos, exarado aqui nas 70 semanas. Depois, na primeira porção de semana, vem a restauração de Jerusalém até a reconstrução do templo. A segunda porção vai desde a reedificação do templo até o Messias, Jesus Cristo, são 62 semanas. E o chamado período interbíblico, sem voz profética até João Batista. Ato contínuo, o ministério de Cristo. Mas é bom a gente notar que essa primeira porção de semanas é de 49 anos. E quando Jesus fala, eu reedificarei, destruam este templo e eu reedificarei em 3 dias, os judeus questionam, mas como que é isso? Se os nossos antepassados levaram 50 anos para construir, você vai reconstruir em 3 dias? Mas ele falava do corpo dele. Então 50 anos bate com os 49 anos que a profecia traz. Depois, 62 semanas, 62 vezes 7, 432. Este é o período interbíblico. Muitos tiram aquela semana de diferença lá e coloca nessas 430, aí fica 433 semanas. As ruas e tranqueiras nesse tempo, elas seriam reedificadas em Jerusalém. Nós não podemos deixar de notar o quanto Israel cresceu no período interbíblico, por assim dizer. Depois disto, vem o período sem voz até João Batista. Este dá o início ao ministério de Jesus Cristo. E no final dessas 62 semanas, o Messias é tirado. O que é tirado? Ele é cortado. Também algumas traduções diz que ele é cortado, ele é tirado, ou seja, é crucificado. Ele é tirado do contexto de Israel como nação. E podemos ter certeza que o que menos os judeus querem fazer é aceitar Jesus como Messias, ou divulgar que ele participou como um protagonizador da história de Israel. Eles não querem isso. Esse protagonismo não seria o ideal dos judeus para Jesus Cristo. Mas ele esteve ali, Israel esteve presente. Quando o Messias é tirado, Israel não é mais, diz a profecia da 70ª semana. Até o fim haverá guerra. Só que nesse interim, quando Jerusalém é destruída,
quando o povo judeu é disperso por todas as nações, por todos os lugares, por todas as partes onde havia Império Romano, surge a igreja. A igreja gloriosa de Jesus. Ela surge e se insurge, atingindo todos os lugares onde houvesse uma, podemos dizer assim, uma população, a igreja também chega. Às vezes com dor, às vezes com sofrimento, às vezes com perseguição, ou sempre com perseguição, mas a igreja se torna presente, como foi dito. E por fim, nós vamos ver que nesta mesma profecia diz, e até o fim haverá guerra. Até o fim haverá guerra. Essa é a sentença para Israel depois que o Messias é tirado. E onde que a gente vê isso? Pois muito bem, eu estive na Alemanha e ali visitamos em Dachau, eu e a minha esposa, e pudemos ver parte, só que histórica, por assim dizer. Nós entramos dentro de um campo de concentração que ali ainda é mantido. E então andávamos por ali e nos levaram até onde era a câmara de gás. E ali está escrito em pelo menos 5 línguas. Inglês, alemão primeiro, depois inglês, italiano, polonês, porque muitos poloneses morreram ali, e assim 5 línguas, e que deu para entender. Espanhol, deu para entender em italiano e em inglês, que por 20 minutos, depois que eles abriam o gás, que eles lançavam as sementes, que era como uma sementinha, o gás era condensado em forma de granulado. Quando eles lançavam ali, até que se transformava em gás e até que se asfixiava as pessoas, tinha gente que ficava naquele sofrimento por até meia hora. A média era 20 minutos. Um sofrimento sem tamanho. E do lado desta câmara de gás estava o crematório. E a gente vê pelas fotos que não eram poucos os que eram cremados por dia. Porque também, como esse crematório tinha capacidade grande para cremar, vinha gente de outros campos de concentração dali de perto, outros campos menores, e eram levados para Dachau para ali serem cremados. E a guerra terminou com o Holocausto? Não. Em todos os lugares onde eles vão, eles ainda são perseguidos, e no fim da grande tribulação, os últimos 3 anos e meio, nós já sabemos como a história se repete. Pois muito bem, nós vamos ver ainda que a terceira porção de semanas é de 1 semana. 1 semana são 7 anos. E a primeira, ela é dividida em 2 partes essa semana. A primeira parte, ou os 3 primeiros anos, para Israel, é o dia do Senhor, é o dia de dores, é tempo de angústia para Jacó, é tribulação. Neste tempo, o templo é reconstruído, Israel volta a sacrificar, os escolhidos dos remidos de Israel, 144 mil, nestes primeiros 3 anos e meio, eles são arrebatados, e assim nós temos uma gama de versículos que você vai poder conferir depois pela apostila.